Oi pessoal, vamos para mais uma aula nossa de raciocínio lógico para o INSS. Voltando para a parte de lógica das proposições, vamos hoje resolver bastante exercício, tá pessoal? Praticando bem o que a gente viu na aula passada, a parte conceitual dos conectivos lógicos. Vamos lá? Então vamos aqui para o slide. Vamos resolver mais questões. O que é que a gente tem aqui? Ou Silvio torce pelo mesmo time de Jambo, ou Jambo torce pelo mesmo time de João. Se Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, então Silvio torce pelo mesmo time de Paulo. Ora, Jambo torce pelo mesmo time de Paulo. Pessoal, isso aqui é uma afirmação. Vai ser o nosso pontapé inicial que nós vamos usar nessa combinação de informações que foi colocada anteriormente. Vejam, qual é a disposição que a gente tem aqui? Jambo torce pelo mesmo time de Paulo. Então isso aqui é uma certeza, foi dito para a gente usar como referência. Eu tenho duas sentenças aí. Ou Silvio torce pelo mesmo time de Jambo, ou Jambo torce pelo mesmo time de João. Essa é uma primeira sentença. A segunda sentença seria, se Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, então Silvio torce pelo mesmo time de Paulo. Pessoal, o que foi que a gente viu? Sempre as sentenças, elas são consideradas sempre verdadeiras, tá? Então não cabe contestação a uma sentença. Uma sentença enunciada, ela é sempre verdadeira. A não ser que o enunciado dissesse que não é. Se estivesse dizendo não é verdade, que ou Silvio torce pelo time de Jambo, ou Jambo torce pelo mesmo time de João. Então se no enunciado estiver dizendo que não é verdade, a gente vai acatar o enunciado, vai dizer que ela é falsa. Caso contrário, sempre tudo que for enunciado, que for afirmado, vai ser acatado, vai ser admitido como verdade. Então veja, eu tenho essas duas verdades. Qual é o conectivo lógico que está unindo essa primeira sentença? É um ou. Esse ou, ele implica dizer o quê, pessoal? Ele implica dizer que eu só posso ter uma e exatamente uma verdadeira. Eu não posso ter as duas, tá certo? Quando eu digo para vocês que Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, o que é que acontece? Ou Silvio torce pelo mesmo time de Jambo, ou Jambo torce pelo mesmo time de João. Então essa situação aqui, ela não é acatada a partir dessa primeira situação. Aí a gente vai para a segunda. Se Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, então Silvio torce pelo mesmo time de Paulo. Pessoal, percebam, Jambo torce pelo mesmo time de Paulo. Então, se Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, isso aqui é o quê? Uma verdade. Mas quem é esse cara? Que conectivo é esse? É o se então. No se então eu tenho uma formação com condição e consequência. De tal forma que toda vez que a condição é verdadeira, a consequência obrigatoriamente será verdadeira. Então eu tenho, Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, é uma condição e isso é verdade. Então Silvio torce pelo mesmo time de Paulo, obrigatoriamente vai ter que ser verdade também. Mas veja, se Jambo torce pelo mesmo time de Paulo e Silvio torce pelo mesmo time de Paulo, o que é que eu posso afirmar? Que Jambo e Silvio torcem pelo mesmo time. Então eu tenho nessa primeira situação, ou Silvio torce pelo mesmo time de Jambo, perfeito. Silvio torce pelo mesmo time de Jambo, isso aqui é uma verdade. Mas se isso é uma verdade e eu tenho um ou só pode ser verdade, eu sei que essa sentença é verdadeira, quando um e exatamente um é verdadeiro. Então, se eu já tenho a primeira como verdade, automaticamente essa segunda vai ter que ser falso. Então, quais foram as conclusões que a gente teve a partir desse pontapé inicial de que Jambo torce pelo mesmo time de Paulo? Eu cheguei à conclusão que Jambo torce pelo mesmo time de Paulo, então Silvio torce pelo mesmo time de Paulo. Mas se Silvio torce pelo mesmo time de Paulo e é o mesmo time de Jambo, Silvio e Jambo torcem pelo mesmo time. Mas uma vez que Silvio e Jambo torcem pelo mesmo time, Jambo não torce pelo mesmo time de João. Então, qual é a alternativa que a gente tem aqui? Jambo não torce pelo mesmo time de João. Letra A é a letra correta para a nossa situação, para a nossa questão. Tranquilo, pessoal? Vejam que a gente já tinha visto anteriormente situações separadas, com um conectivo por vez. Nessa daqui, o que a gente tem? A gente já tem o conectivo ou e tem o conectivo se então numa mesma situação. Tá certo? Então, bora lá. Próxima questão. Se Paulo é irmão de Ana, então Natália é prima de Carlos. Se Natália é prima de Carlos, então Marta não é mãe de Rodrigo. Se Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila é tia de Maria. Pronto, eu tenho todas essas informações que foram dispostas. Existe um pontapé inicial? Existe. Qual é o pontapé inicial? Leila não é tia de Maria, certo? Então Leila não é tia de Maria. Logo, gente, o que é que a gente tem aqui? Leila não é tia de Maria. Essa é a informação, é uma certeza que a gente tem.
Eu tenho essas três sentenças. Paulo, irmão de Ana, então Natália, prima de Carlos. Natália, prima de Carlos, então Marta não é mãe de Rodrigo. Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila é tia de Maria. Essas três sentenças foram enunciadas, lembrem-se sempre que tudo que foi anunciado sempre será verdadeiro. Então essas três sentenças são verdadeiras. Ora, o pontapé inicial diz que Leila não é tia de Maria, então Leila é tia de Maria, esse cara daqui vai ser falso. Gente, o que é que a gente viu? Estão lembrados como a gente viu na última aula? O conectivo, o sim então, verdade com verdade dá verdade, verdade falso dá falso, falso com verdade dá verdade, perdão aqui, falso com falso dá verdade. Ou seja, eu sei que as sentenças são verdadeiras, então se as sentenças são verdadeiras, o que é que eu posso afirmar, pessoal? Não pode ser essa sentença daqui, porque o resultado é falso. Então, se a sentença é verdadeira, cada uma dessas aqui, incluindo essa que eu tenho esse cara como falso, vai ter que ser uma dessas três opções, uma dessas três linhas. Mas se esse cara é falso, nessas três linhas que eu tenho aqui, a única que tem a consequência como falsa é essa. Então, obrigatoriamente, a condição vai ter que ser falsa. Gente, o que foi que eu falei na última aula? Lembrando, vou bater bastante nessa tecla. Regra, toda vez que a consequência for falsa, obrigatoriamente a condição terá que ser falsa. Então, o que é que eu tenho aí? Leila, tia de Maria, é falso, mas esse cara aqui é o quê? Uma consequência. Então, se esse cara é uma consequência e a consequência é falsa, com certeza, com toda certeza, eu posso vir para cá e afirmar que a condição, independente do que seja na condição, tem que ser falso. Mas o que é que tem na condição? Marta não é mãe de, não é mãe de Rodrigo. Gente, Marta não é mãe de Rodrigo é falso, pelo princípio da identidade, aonde quer que apareça nessa questão, nesse enunciado, alguma relação com Marta, mãe de Rodrigo, vai ter que atender essa necessidade aqui. Aparece em mais algum lugar? Aparece aqui. Marta não é mãe de Rodrigo. Então, se aqui é falso, aqui teria que ser falso. Eu lembro a vocês, como a gente viu uma questão na última aula, que se tivesse, por exemplo, aqui, Marta é mãe de Rodrigo, então Marta é mãe de Rodrigo seria o quê? Verdadeiro. Porque se é falso que ela não é mãe, é porque ela é mãe. Então a gente tem que levar em consideração esse ponto de vista aí também. Mas vejam, qual é a relação que a gente tem aqui? Que a consequência é falsa. Mas é um sim, então a consequência é falsa, a condição vai ser falsa. Essa condição, ela aparece em mais algum lugar? Aparece aqui. Então se aqui é falso, aqui vai ter que ser falso. Mas aqui é uma consequência, e é uma consequência falsa. E toda vez que a consequência é falsa, o que é que eu tenho na condição? Também será falso. Ou seja, a gente encontrou que todas essas informações que foram dispostas estão falsas. Ou seja, Paulo não é irmão de Ana, Natália não é prima de Carlos e Marta é mãe de Rodrigo. Vamos para as alternativas. O que é que a gente tem? Marta não é mãe de Rodrigo. Errado. Marta é mãe de Rodrigo. Marta é mãe de Rodrigo e Natália é prima de Carlos. Não, a gente viu que Natália é prima de Carlos é falso. Então Natália não é prima de Carlos. Marta não é mãe de Rodrigo e Natália é prima de Carlos. Está errado. Marta é mãe de Rodrigo e Paulo não é irmão de Ana. Opa, Marta é mãe de Rodrigo, perfeito, Marta é mãe de Rodrigo, porque Marta não é mãe de Rodrigo é falso. Paulo é irmão de Ana é falso, então Paulo não é irmão de Ana. Então a resposta certa para essa questão, a resposta correta foi letra D. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante, mais uma questãozinha. Renato Antônio utiliza exclusivamente a regra a seguir para aprovar ou não os possíveis candidatos a namorar sua filha. Se não for torcedor do Central, então tem que ser rico ou gostar de forró. Pronto. Então ele tem essa regra, que é uma afirmação que ele admite, uma premissa que ele admite e que a gente vai ter que observar. Se não for torcedor do Central, então tem que ser rico ou gostar de forró. Perfeito. Vamos para cá. Qual é a regra? Se não for torcedor do Central, ou seja, se acontecer essa condição, obrigatoriamente essa condição tem que ocorrer. Lembrem o seguinte, o que foi que a gente viu do sim então? Ah, Eduardo, se esse cara daqui for falso, ou seja, se acontecer dessa condição ser falsa, se a condição for falsa, então aqui vai ser verdadeiro, sendo falso e sendo verdadeiro, tá certo? Então a gente vai ter que analisar cada candidato desse para saber se ele pode ou não, se ele está aprovado ou não, tá certo? Para ser um candidato a namorada, a namorado, né? Candidato a namorado da filha de Renato Antônio. Então, o que é que a gente tem aí? Pedro é torcedor do esporte. Opa, se Pedro é torcedor do esporte, então ele não torce pelo Central, tá certo? Se ele é torcedor do esporte, ele não torce pelo Central. Então, ele entra nessa perspectiva aqui como verdadeiro. Automaticamente, esse cara tem que ser verdadeiro. Ou seja, para esse cara ser verdadeiro, tem que ser rico ou gostar de forró. Não é rico,
não gosta de forró, então esse aqui não pode, certo? Esse daqui não pode. Por quê? Porque a partir do momento que a primeira situação, que é a condição, ocorreu, não for torcedor do Central, a segunda tem que ocorrer. Então, rico gostar de forró. O que é que acontece com Carlos? Carlos é torcedor do Central. Se é torcedor do Central, significa que essa condição não ocorreu, que a condição é não ser torcedor do Central. Ele é torcedor do Central, então a condição não ocorreu, então é falso. Então eu não preciso nem olhar o que tem aqui. Ah, Eduardo, mas ele é rico, mas ele gosta de... Independente do que tivesse nessa parte, uma vez que atendeu essa primeira situação, ou seja, ele ficou falso, a consequência poderia ser verdade e poderia ser falso. Então esse daqui sim, ele está aprovado, ele pode ser. Marcos é torcedor do Santa Cruz. Ele é torcedor do Santa Cruz, significa que não é torcedor do Central. Então, a condição foi verdadeira, implica que a consequência tem que ser verdadeira. Tá. Ele não é torcedor do Santa Cruz. Ele é rico e gosta de forró. Perfeito. Ele atendeu essa situação como verdade, essa situação como verdade. Mas observem que como aqui é um ou, ele não precisava nem ter atendido as duas. Como aqui é um ou, como essa situação aqui é um ou, ele precisava ter atendido pelo menos uma das duas. Como atendeu as duas, melhor. Então esse daqui também aprovado. Tiago é torcedor do Central. É torcedor do Central, gente? Então significa que não aconteceu a condição que é não ser torcedor do Central. Ou seja, aqui foi falso, independente do que esteja nessa outra parte aqui, vai ser aprovado. Eduardo, mas ele nem é rico, nem gosta de forró, mas torce pelo Central, ou seja, a condição é falsa, então pode ser qualquer situação para esse contexto. O que vier pode aparecer, então independe desse cara. Bruno é torcedor do Náutico. Ele é torcedor do Náutico, então se é torcedor do Náutico, não torce pelo Central. Se não torce pelo Central, ele veio para essa esfera daqui da condição ser verdadeira. Se a condição é verdadeira, automaticamente a consequência vai ter que ser verdadeira. Ele não é rico, sim. O fato dele não ser rico significa que essa parte é falsa. Tudo bem. Mas ele gosta de forró, então aqui é verdadeiro. Percebam, como aqui é um ou, não precisa que os dois sejam verdadeiros. Pelo menos um verdade, ele torna a situação verdadeira. Então, como eu tenho essa situação verdadeira, essa tem que ser verdadeira. Ela é verdadeira porque tem pelo menos uma das partes verdadeiras. Então esse aqui também está aprovado. Ou seja, qual seria a resposta correta para a gente? Seria a letra B. Veja, classificando cada um dos 5 candidatos na ordem em que eles foram representados, como aprovado ou não aprovado, segundo a regra utilizada por Renato Antônio. Tem-se, respectivamente, essa situação pessoal vai ser o primeiro. Não foi aprovado, mas todos os outros 4 foram aprovados. Então vamos agora para a próxima questão. No final de semana, Chiquita não foi ao parque. Ora, sabe-se que sempre que Didi estuda, Didi é aprovado. Sabe-se também que nos finais de semana, ou Dadá vai à missa, ou vai visitar tia Célia. Sempre que Dadá vai visitar tia Célia, Chiquita vai ao parque. E sempre que Dadá vai à missa, Didi estuda. Então, no final de semana... Gente, o que é que a gente tem aqui? No final de semana, Chiquita foi ao parque. Isso aqui é uma afirmação, é uma certeza que a gente vai usar dentro dos nossos conjuntos aqui que foram propostos. Perfeito. O que é que a gente tem aqui? 4 sentenças. Essas 4 sentenças, elas foram anunciadas, todas elas são verdade, todas elas são verdadeiras. Aí eu venho para a certeza que eu tenho, que é o que está colocado aqui, ó, Chiquita não foi ao parque. Então, com essa Chiquita não foi ao parque, aí eu vou vir para que situação? Onde é que tem falando de Chiquita? Tem aqui. Tem dizendo que Chiquita vai ao parque. Mas, gente, Chiquita não foi ao parque. Então, eu posso afirmar que essa situação aqui, ela é falsa. O que foi que a gente viu? Toda vez que uma consequência for falsa, obrigatoriamente a condição terá que ser falsa. Então, automaticamente, como eu tenho essa consequência falsa, eu tenho que essa condição aqui, ela vai ter que ser falsa. Quem é essa condição? Dadá vai visitar a tia Célia. Dadá vai visitar a tia Célia, aparece aonde? Aparece aqui. Então, Dadá vai visitar a tia Célia, vai ter que ser falso. Gente, que sentença é essa? Essa é uma sentença ligada pelo ou. Qual é a regra do ou? Qual é o conceito do ou? O ou é o ou exclusivo, ou seja, só será verdadeiro quando exatamente apenas um for verdadeiro. Então, eu tenho que ter um verdadeiro, apenas um verdadeiro. O que é que significa? Eu tenho 2 itens, já sei que esse é falso, então obrigatoriamente esse vai ter que ser verdadeiro. Qual é a verdade que eu tenho aqui? Que Dadá vai à missa.
Essa informação que Dadá vai à missa aparece em mais algum lugar no nosso conjunto de sentenças? Aparece aqui. Então, se é verdade que Dadá vai à missa é verdade. Mas uma vez que eu tenho esse Dadá vai à missa, ele está em que sentença, em que contexto ele está inserido? Ele está inserido numa condição. Qual é a condição aí? Dadá vai à missa e essa condição é verdadeira. E o que é que a gente tem da regra do sim então? Toda vez que a condição é verdadeira, obrigatoriamente a consequência será verdadeira. Didi estuda aparece em mais algum lugar? Aparece aqui. E ele está como o quê? Como condição. E aqui, como é verdade, aqui vai ficar verdade. E toda vez que a condição é verdadeira, a consequência terá que ser o quê, pessoal? Verdadeira. Então, o que foi que a gente encontrou? Didi estuda, Didi é aprovado, Dadá vai à missa, Dadá não vai visitar tia Célia. Qual é a alternativa que tem isso? Dadá vai à missa e Didi foi aprovado. Perfeito, a resposta correta está na letra A. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Maria é magra, ou Bernardo é barrigudo. Se Lúcia é linda, então César não é careca. Se Bernardo é barrigudo, então César é careca. Ora, Lúcia é linda. Vamos expor aqui as informações que a gente tem. Gente, percebam, eu tenho essa situação aqui que é o meu pontapé inicial, que é a minha certeza. Lúcia é linda. Eu tenho um conjunto de sentenças, um conjunto de afirmações que vai ser sempre verdadeira. E aí, para esse contexto, para esse conjunto de informações, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Veja, Lúcia é linda. Onde é que aparece Lúcia é linda? Lúcia é linda aparece aqui. Então, esse item aqui é verdadeiro. É uma condição. E toda vez que a condição é verdadeira, qual é a certeza que a gente tem? Que a consequência será verdadeira. Pessoal, é verdade que César não é careca. Então, essa informação ela é válida para qualquer ponto, para qualquer lugar das sentenças que apareça essa informação. Onde é que aparece falando sobre César? Sobre César aparece falando nessa situação aqui. Mas vejam, se é verdade que César não é careca, César é careca vai ser o quê? Falso. Se é verdade que ele não é careca, então ele ser careca vai ser falso. Ora, mas esse César é careca que eu defini, que eu encontrei aí, determinei que era falso, ele é o quê? Ele é a consequência de um sim então. Então, se é uma consequência e se é falso, qual é a regra que a gente sabe? Toda vez que a consequência for falsa, obrigatoriamente a condição será falsa. Tudo bem. Então, eu cheguei à conclusão que Bernardo é barrigudo é falso. Onde é que tem Bernardo é barrigudo? Tem aqui. Então, Bernardo barrigudo é falso. Mas se é falso que Bernardo é barrigudo, que item é esse? É um ou. Um ou que é verdade. E um ou para ser verdade tem que ter o quê? Pelo menos uma verdadeira. Se tem que ter pelo menos uma verdadeira, eu tenho duas. Eu já sei que uma é falsa, essa daqui obrigatoriamente vai ter que ser verdade. Ou seja, é verdade que Maria é magra, é falso que Bernardo é barrigudo e é verdade que César não é careca. O que é que a gente tem aqui nas alternativas? Maria é magra e Bernardo não é barrigudo. Perfeito. Alternativa correta, letra A. Gente, vamos adiante. Uma pergunta que muita gente faz é a seguinte: Eduardo, quer dizer que eu sempre vou ter um pontapé inicial. Por exemplo, Lúcia é linda. Por exemplo, Chiquita não foi ao parque, ou Chiquita foi ao parque, certo? Eu sempre vou ter um pontapé inicial? Não. Há situações em que a gente não tem um pontapé inicial. E o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar dar um chute. Como assim dar um chute? Eu vou ter que supor uma determinada situação. Ou seja, nessa próxima questão vai acontecer isso. Eu vou procurar a situação, quem é inocente, quem é culpado, tá certo? E aí eu vou ter, por exemplo, André. André é culpado. Eu vou dizer que André é culpado, vai ser verdade. Ou então eu vou dizer que André é culpado, vai ser falso. E vou desenvolver toda aquela questão, tá certo? O que é que ocorre? Eu vou verificar se existe alguma contradição. Eu vou dar um chute e vou avaliar se existe alguma contradição. Se existir alguma contradição, significa que aquela alternativa que eu escolhi, que aquela opção que eu escolhi, ela está errada. Então eu descarto ela e vou tentar uma nova situação. Ah, então eu tentei com o André, não consegui, então eu vou tentar com o Léo. Eu vou tentar com Bruno, que é o outro nome que tem aqui na questão. Gente, você tem duas opções só. Ou é ou não é. Ou é verdade ou é falso. Então, se você tentou uma dessas opções com o André e não for aquela, com certeza vai ser a outra. Se você for tentar com o André, não for, e você for tentar com outro dos participantes da questão, da situação, do anunciado, você vai novamente ter uma chance de 50%.
Então a estratégia é tentar uma, se não for, você continua naquele mesmo e vai para outra opção, porque com certeza será a outra, tá certo? Detalhe, sempre me pergunta, Eduardo, por onde é mais fácil? É melhor por aqui, por baixo, por cima, pelo meio, quando tem essa característica, quando tem aquela... Gente, é interessante a gente ter um modelo de resolução, ou seja, qual seria o modelo de resolução? Eu vou pegar o primeiro cara que aparece lá, vou dizer que ele é verdade ou que ele é falso e faço. Porque a partir do momento que a gente para tentar ler a questão, olhar, analisar, para tentar interpretar e verificar qual é a situação mais simples, certo? Qual é a situação mais simples, a gente já perdeu o tempo que a gente poderia ganhar indo para aquela situação mais simples. Então, qual é o adequado? A gente vai, escolhe sempre o primeiro e faz. Olha, vai ser verdade, vai ser falso e desenvolve. Tá certo, pessoal? Vamos resolver essa questão para ver como é? Veja, se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Léo é inocente. Se André é inocente, então Léo é culpado. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André, Bruno e Léo são respectivamente. Gente, eu tenho esse conjunto aí. Primeiro ponto que a gente tem de certeza é que todas as sentenças são verdadeiras. Não teve nada na questão dizendo não é verdade que, é falso que. Então, como não teve nada disso, eu tenho a certeza que todas elas são verdadeiras. Ora, eu vou ter que admitir alguma coisa. E assim, o primeiro cara que aparece aqui é André. Eu não conheço nenhum dos três, eu não sei nada de nenhum dos três. Como o primeiro cara que aparece é André, então eu vou pegar e vou pontuar sobre André. Eu vou dizer que André é culpado, é verdade. Vou dizer que André é culpado é verdade. E vou pontuar para ver o que é que acontece aqui. Veja, se André é culpado é verdade, André é inocente é falso. Se André é culpado é verdade, André é inocente é falso. Mas se aqui é uma condição e aqui é verdadeira, significa que esse daqui vai ser verdadeiro. Ou seja, Bruno inocente é verdade, Bruno culpado é falso, Bruno inocente é verdade, esse daqui é verdade. André culpado é verdade, então se André culpado é verdade, essa consequência ela é verdadeira. Se é inocente é verdade, culpado é falso. Gente, o que foi que a gente encontrou aqui? O que foi que a gente encontrou aqui? Vejam bem. Aqui, ó. O que foi que a gente encontrou? A gente encontrou que Léo culpado é falso e Léo culpado é verdadeiro. Não pode. Certo? Ou a gente poderia ter observado Léo inocente é verdadeiro e Léo culpado é verdadeiro. Não pode. Então isso aqui que a gente encontrou foi o quê? Foi uma contradição. Por quê? Porque eu não posso ter o mesmo elemento verdadeiro e falso. Eu não posso ter uma mesma pessoa inocente e culpada. Tá certo? Ou seja, isso significa que a escolha que eu fiz, ela foi errada. Se eu disse que André culpado é verdade, isso aqui não aconteceu. Ou seja, André culpado é falso. Então agora eu sei, eu tenho certeza dessa informação que André é inocente. André é inocente. Aí vamos para cá, porque como a escolha que a gente fez está errada, a gente vai ter que fazer da outra forma. Aí alguém poderia perguntar, Eduardo, então não é só trocar tudo não? Não, não necessariamente. Eu posso ter uma situação que não seja trocando tudo, ou seja, que, vamos dizer, eu tivesse encontrado aqui, eu coloquei André culpado, aí encontrei que Bruno era inocente e que Léo era culpado, mas aí eu vi que estava errado e quando eu vou trocar, Bruno continua sendo inocente, então não necessariamente seria a troca, tá certo? Então bora lá, partir agora dessa informação que a gente viu, porque a outra percebemos que estava errada. Então aqui, pessoal, o que é que a gente tem? Esse aqui vai passar a ser falso. Então aqui vai ser verdadeiro. Esse daqui vai ser falso. Esse daqui, verdadeiro. Então vejam, é falso que André é culpado. Poxa, se a condição é falsa, a consequência pode ser verdade ou falso. Então eu nada posso dizer nesse instante desse cara. André inocente é verdade. Se a condição é verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira. Agora sim, se eu sei que Bruno é culpado, Bruno inocente é falso. Aí o que é que eu tenho aqui? André é culpado é falso. Nada posso dizer sobre Léo. Por quê? Porque se a condição é falsa, a consequência pode ser verdade, pode ser falsa. Mas quando eu tenho aqui André inocente é verdadeiro, André inocente é verdadeiro, implica que esse tem que ser verdade. Percebam, Bruno inocente é falso, Bruno inocente é falso. É verdade que Léo é culpado, então Léo inocente é falso. Léo é culpado é verdade. Ou seja, eu já sabia que eu comecei dessa situação que André é inocente e eu cheguei à conclusão que Bruno é culpado e que Léo é culpado. Pessoal, lembro que eu falei na última aula uma questão que a gente tinha lá do ou, que tinha
Renato, Ricardo e Rogério, que a gente tem a situação que é a comum para encontrar a resposta, que a gente tem que ter cuidado nesse aspecto que às vezes a organizadora coloca. Percebam, aqui eu encontrei que André é culpado, que André é culpado é falso, ou seja, eu encontrei que André é inocente, depois eu encontrei que Bruno era culpado, depois eu encontrei que Léo é culpado, ou seja, eu encontrei a característica de André, depois de Bruno e depois de Léo. É comum eu procurar uma resposta onde tenha uma alternativa, onde tenha... Qual é o comum, pessoal? Vou procurar uma alternativa que traga inocente, culpado, culpado. Inocente, culpado, culpado. Por quê? Porque é a ordem que eu encontro. André, Bruno, Léo. O que é que a gente tem que observar? Como foi feita a pergunta? Pessoal, nessa questão, a pergunta foi André, Bruno, Léo, que é a maneira que a gente encontra. Então, o que eu vou procurar, o que eu vou identificar aqui vai ser justamente inocente, culpado, culpado. O que é que eu chamo a atenção para vocês? Muitas vezes os organizadores estão fazendo o quê? Ao contrário do que deve ser feito do ponto de vista didático, que é fazer a pergunta conforme a gente encontra, eles mudam essa ordem. Então, em vez de eu encontrei André, encontrei Bruno, encontrei Léo, a organizadora vem e pergunta, diga o que são Léo, Bruno e André. Pronto, mudou. Léo, Bruno, André passaria a ser culpado, culpado, inocente. Diga como vai ser Bruno, André, Léo. Culpado, inocente, culpado. Então, muita atenção. Resolva primeiro a questão, encontre o que é cada um, depois você veja qual é a pergunta. A pergunta que está sendo feita é essa. Então, pronto, eu respondo isso. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Gente, o que é que a gente tem agora? Qual é a informação, qual é a pergunta que muita gente faz? Porque o que foi que a gente fez nessa questão? Não tinha um pontapé inicial, então eu precisei fazer o quê? Dar um chute. Eu precisei dar um chute, beleza. Meu chute foi errado. Se meu chute foi errado, eu cheguei numa contradição, então o que foi que eu fiz? Eu fui para outra opção, resolvi e encontrei. A pergunta que muita gente faz nesse momento é, Eduardo, se eu tivesse escolhido primeiro a outra opção, não encontrei contradição. Significa que a resposta é a única? Não necessariamente. Não obrigatoriamente eu vou ter que ter uma situação que seja coerente e uma situação que seja contraditória. Eu posso ter mais de uma situação coerente. Então eu tenho que observar o seguinte detalhe, como é que estão as alternativas. Se as alternativas estiverem de forma objetiva, por exemplo, a pergunta é para saber quem é culpado e inocente. Então se eu tiver nas alternativas inocente, 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 culpado, 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 inocente, culpado, culpado, ou seja, eu tenho uma pergunta sobre o que é inocente e o que é culpado, e a resposta vem de forma direta, objetiva, significa, olha, fica tranquilo, a resposta é única. Faz dessa forma, não precisa fazer a outra. Todavia, se eu for para uma questão onde apareçam situações, olha, André pode ser culpado, mas para ele ser culpado, obrigatoriamente Bruno tem que ser inocente. Eu posso ter Bruno inocente como culpado, mas sempre Léo será culpado. Ou seja, as alternativas elas não estão sendo de forma objetiva, uma resposta seca para a pergunta. Ela está trazendo alguma informação a mais. Então, quando a alternativa traz uma situação mais subjetiva nela, então a gente tem que ter cuidado, tem que observar. Por quê? Porque pode ser que não exista contradição. Então a gente tem que fazer de uma forma, e aí não encontrou contradição, faz da outra, para poder verificar se realmente está fechado. Tá certo, pessoal? Então vamos ver agora uma questão que aparece exatamente esse contexto. Bora lá? Vamos aqui para o slide. Considere as afirmações. Se Patrícia é uma boa amiga, Vitor diz a verdade. Se Vitor diz a verdade, Helena não é uma boa amiga. Se Helena não é uma boa amiga, Patrícia é uma boa amiga. O que é que a gente tem aqui? Não temos um pontapé inicial também. Todavia, nós sabemos que as três sentenças são verdadeiras. Perfeito. Vou dar um chute. Qual é o chute que eu vou dar? Vamos dizer que Patrícia é uma boa amiga. Então, Patrícia é uma boa amiga, Patrícia é uma boa amiga. Gente, se a condição é verdadeira, obrigatoriamente a consequência será verdadeira. Então, Vitor diz a verdade. Onde é que está Vitor diz a verdade? Vitor diz a verdade está aqui. Vitor diz a verdade é uma condição. Se a condição é verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira. Helena não é uma boa amiga, é verdadeiro. Mas Helena não é uma boa amiga, é verdadeiro, aparece aqui. Ora, mas aparece aí como uma condição. Então, se é uma condição que Helena não é uma boa amiga, é verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira e assim é. Ou seja, eu admiti que Patrícia é uma boa amiga, encontrei alguma contradição? Não. Então, essa resposta, é única. Vamos ver como é que estão as alternativas.
A análise do encadeamento lógico dessas três afirmações permite concluir que elas implicam necessariamente que Patrícia é uma boa amiga, são consistentes entre si, quer Patrícia seja uma boa amiga, quer Patrícia não seja uma boa amiga, implicam necessariamente que Vitor diz a verdade e que Helena não é uma boa amiga. São equivalentes a dizer que Patrícia é uma boa amiga. Pessoal, não está nada objetivo esse conjunto de alternativas, certo? Isso significa o quê? Significa que a gente vai ter que testar outra opção. Vamos testar outra opção aqui. Vamos colocar agora que Patrícia é boa amiga é falso. Então, se a condição é falsa, a consequência poderá ser verdadeira ou falsa. Mas aqui, Patrícia é boa amiga é uma consequência. Qual foi a regra que a gente viu hoje? Toda vez que a consequência for falsa, obrigatoriamente a condição tem que ser falsa. Então, é falso que Helena não é uma boa amiga. Helena não é uma boa amiga, é falso. Mas aqui é uma consequência. E toda vez que a consequência é falsa, a condição será falsa. É falso que Vitor diz a verdade. Mas se é falso que Vitor diz a verdade, aqui é uma consequência, a condição terá que ser falsa. Bateu, bateu. Teve alguma contradição? Não, não teve nenhuma contradição. Então nessa questão pode tudo. Pode tudo não, pessoal. Veja. Eu tenho um relacionamento aí que é vermelho e um relacionamento azul. Percebam, no relacionamento azul, Patrícia não é uma boa amiga, Vitor não diz a verdade e Helena é uma boa amiga. E tem um relacionamento aí vermelho, que é Patrícia é boa amiga, Vitor diz a verdade, mas Helena não é uma boa amiga. Percebam, em nenhum momento Patrícia e Helena vão poder ser boas amigas ao mesmo tempo, tá certo? Eu tenho essas duas situações. Eu tenho dois encadeamentos lógicos, eu tenho duas formas que são coerentes. Vamos para as alternativas. Qual seria a alternativa correta? Letra B. São consistentes entre si, quer Patrícia seja boa amiga, quer Patrícia não seja boa amiga. Pessoal, qual seria a casca de banana dessa questão? A pessoa fez só o laço vermelho, então admitiu que Patrícia é uma boa amiga, tem possibilidade dela ser uma boa amiga, é coerente. Aí a pessoa vem na letra A e dizendo, implica necessariamente que Patrícia é uma boa amiga. Tá certo isso, tá errado. Porque necessariamente significa obrigatoriamente. Ou seja, nessa letra A está dizendo que só tem lógica se Patrícia for uma boa amiga. Não, tem lógica se ela for boa amiga, mas também tem lógica se ela não for. Tranquilo, pessoal? Gente, com essa questão a gente encerra essa aula de hoje. E na próxima aula a gente vai ver mais a parte de lógica das proposições. Até a próxima aula, pessoal.